Estamos gravando. Meu nome é Eli Gunning, eu sou professor na Faculdade de Educação da USP e faço parte da equipe de coordenação do Programa Escolas 2030. Sou mais diretamente responsável pelo trabalho de pesquisação dentro desse programa, que é o cerne do programa. Conheço várias pessoas que já estão aqui conosco, contente de encontrá-las e encontrar as que eu ainda não conhecia. Esse nosso encontro é mais dirigido para, dentro da nossa semana de educação integral e transformador, esse nosso encontro é mais dirigido para ser uma conversa entre pessoas que atuam sistematicamente com pesquisa em universidades, pessoas de grupos de pesquisa das universidades, e o pessoal das organizações educativas, de educação básica, do que a gente tem chamado coletivo pesquisador, que são as pessoas mais diretamente à frente da construção desses trabalhos de pesquisação que apontam uma perspectiva de longo prazo, de 10 anos. E nós pensamos assim que o objetivo dessa nossa roda de conversa pode ser formulado da seguinte forma, de ser um incentivo para essa conversa incentivar pesquisas que sejam propostas por alianças interinstitucionais, entre universidades e escolas, pensando no terreno das organizações educativas que compõem o coletivo pesquisador do programa Escolas 2030. Então, nós pensamos assim, em ter um tempinho inicial para a gente fazer uma apreciação de possíveis temas de pesquisa. Pensando o seguinte, o Escolas 2030 é um programa de pesquisa, de pesquisação, empreendido pelas pessoas das próprias organizações educativas que compõem esse que a gente chama coletivo pesquisador. Agora, ao mesmo tempo, essas escolas, organizações educativas, têm suas histórias próprias, têm acúmulo em alternativas educacionais, inovação educacional. Então, nós pensamos que haveria outros aspectos, além daqueles que vão ser definidos pelas próprias organizações como parte da sua pesquisação sobre si mesmas, sobre processos de aprendizagem, mas que também são, digamos assim, motivo, de muitas indagações, de muita coisa para a gente descobrir, muita coisa para a gente aprender, o que seria proporcionado por outras pesquisas, que podem ser mais localizadas, referentes a uma organização educativa, uma escola, um território, ou várias partes desse grande campo de um coletivo pesquisador no Brasil, dessa pesquisação do Escolas 2030. Então, nós pensamos assim, em apresentar, primeiro, algumas possibilidades de temas, de focos de pesquisa, para verificar com vocês
se existe alguma afinidade com esses temas ou se vocês têm interesse por outros temas de pesquisa e a gente conversar a respeito desses possíveis temas, dessas possibilidades de a gente se juntar, seja uma universidade com outra e uma escola, seja mais de uma escola ou organização educativa, né? Que a gente faça as coisas de maneira, as coisas, quer dizer, elaborar e realizar projetos de pesquisa, tendo em vista as realidades dessas várias organizações educativas do Escolas 2030. Então, nós pensamos em alguns temas possíveis e gostaríamos que vocês olhassem para esses temas e dissessem se vocês têm algum xodó, algum gosto, alguma inclinação por algum ou alguns desses temas, que seriam possíveis temas para elaborar outros projetos de pesquisa que nós gostaríamos que fossem projetos elaborados em conjunto, entre instituições. Eu vou colocar no chat os temas que a gente pensou inicialmente. Opa, peraí. Boa noite, posso fazer uma ressalva, Eli? Nem precisa colocar no chat, porque já está aqui eficientemente apresentado. Ele, posso fazer uma ressalva? Claro. Olá, boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou o Douglas, trabalho com ele aqui nessa linha de frente da pesquisação no Escolas 2030. Durante a semana, algumas pessoas desse coletivo pesquisador, de algumas das organizações educativas, responderam a um formulário já sugerindo talvez temas que sejam xodós também das escolas e das organizações educativas, temas além dos propostos por nós. E também essas integrantes também mapearam e relataram algumas experiências pregressas de pesquisas realizadas nas suas escolas. Então, provavelmente o pessoal já tem, inclusive, algumas sugestões de como seria uma boa relação entre universidade e cada escola, só para trazer aqui essa novidade. Legal. Pois então, o Douglas falou assim, para quem não me conhece, eu sou o Douglas. Para quem conhece, ele também é o Douglas. Mas então, agora temos aqui uma quantidade grande. Talvez seja o caso da gente olhar com vagar, né, para essa lista que já ficou bem extensa. Pois então, um dos temas que a gente imaginou pode ser dito assim: sujeitos e objetos de avaliação educacional. Ou seja, a avaliação é sempre feita por alguém que toma algo ou outro alguém como objeto, né? Possivelmente, e é o caso de várias das experiências que estão nesse campo do Escolas 2030, aqueles sujeitos de avaliação e objetos mais convencionais foram sendo modificados, foram sendo incrementados, não é? Muito costumeiramente, o sujeito de avaliação educacional numa escola é principalmente a professora, o professor que toma o aluno, a aluna como objeto, não é? Mas existem experimentos em que o sujeito de avaliação passa a não ser somente não serem somente docentes, mas também estudantes, né? Crianças, adolescentes, às vezes outras pessoas que trabalham na organização educativa, na escola, que não são professoras, e às vezes familiares, outras pessoas das comunidades, e que podem dirigir a avaliação para objetos que não são estritamente o aluno individualmente ou a aluna. Então, esse seria um dos temas, sujeitos e objetos de avaliação educacional.
Outro tema possível é o que está aqui chamado de condições atuantes na emergência de práticas educacionais inovadoras. O que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, existem práticas educacionais inovadoras nessa ou naquela escola e muitas vezes ocorrem em uma escola, uma organização educativa muito próxima de outra. E, no fundo, a pergunta é por que ocorre inovação num lugar e não em outro? Que condições que estão presentes, estão atuando para que explicariam a emergência dessas inovações nesse lugar e não em outro? Outro tema é estudantes que criam projetos com uso de tecnologia, né? Isso é um tema que nos ocorreu principalmente com uma das apresentações, né, que houve no nosso encontro do final de junho, uma apresentação do professor David Cavallo, que tem muita prática com isso, né? Projetos que usam várias formas de tecnologia em que os próprios estudantes criam projetos. Outro tema é o de inovações em educação para a igualdade de gênero. Esse é um desafio muito grande, né? Então, entender que iniciativas têm sido tomadas em função né, de uma educação que valorize e defenda igualdade de gênero. Da mesma forma, inovações, o outro tema, em educação para relações entre pessoas com e sem deficiência. Aqui seria outro tema, seria outra bolinha, inovações em educação antirracista. O Brasil é marcadamente racista. Alguns dizem que o nosso racismo é estrutural e isso é um desafio para a nossa educação. Então, o que tem sido feito de inovador para uma educação antirracista? Inovações em educação para o protagonismo, que é uma das aprendizagens que a gente tem destacado dentro do programa Escolas 2030, né? Uma educação que incentiva, apoia, ajuda a realizar o protagonismo, né, de docentes, de estudantes. Outro tema é de formação docente, né? Também pode dizer que há práticas de formação docente que são inovadoras nesse terreno nosso das escolas 2030. Outro é a relação das juventudes nos territórios de periferias. Relação das juventudes nos territórios de periferias. Outro é das metodologias chamadas ativas. Há ainda aqui uma ideia de um tema: inovações inspiradas em práticas de outras instituições educadoras. Tem um tema aqui de etnomatemática, diversidade e ancestralidade, e toca de alguma forma também a educação antirracista, toca de alguma forma, no caso da diversidade, a igualdade de gênero, as relações entre pessoas com e sem deficiências. Tem outro tema aqui de territorialidades, o outro de inovações em educação no campo da intersetorialidade, não é? Se aproxima da constituição de redes de proteção social, de diálogo entre órgãos da área educacional com órgãos da área da saúde, da assistência. E aqui é essa lista que o Douglas mencionou,
que veio do diálogo, das atividades com as próprias organizações educativas que já estão participando do Escolas 2030, né? Participação da comunidade, inovações com acolhimento a alunos migrantes e refugiados, a tecnologia em prol da educação, educação escolar indígena, e aí, felizmente, a gente tem pelo menos o professor Juvencio Cardoso aí, Zozo Baniwa, que é docente de uma escola indígena que participa do nosso programa, educação integral, agroecologia, cuidado, ensino híbrido, uso de tecnologias na aprendizagem, metodologias ativas já foi mencionado, protagonismo docente e discente, de algum modo já foi mencionado, né, que é inovações em educação para o protagonismo, educação integral em tempo integral, ampliação dos tempos e espaços de aprendizagem, oficinas como oportunidade de ampliação das aprendizagens, temas transversais e projetos locais, entre outros. Ensino híbrido, que já foi mencionado. Já foi mencionado? Acho que sim. Já, nessa mesma lista de bolinhas brancas. Tutorias, gestão democrática, avaliar sem prova e nota, relação escola-comunidade, está tudo num bloco só, né? Por exemplo, avaliar sem prova e nota diz respeito a sujeitos e objetos de avaliação. Relação escola-comunidade, que já foi assinalado no tema da participação da comunidade. Educação como fortalecimento da cultura e do território. Inovação na gestão e intersetorialidade. A arte no processo de ensino e aprendizagem. Então, temos aqui já uma lista extensa com algumas sobreposições ou interseções, ou, né, ou repetições até. E o que eu proponho é que a gente, dando uma olhada nessa lista, abra a palavra para que, primeiro, as pessoas que vêm das universidades possam, assim, bem brevemente, apresentar os seus temas atuais de pesquisa e possam comentar essa lista inicial de possíveis temas de pesquisa. E depois a gente abrir a palavra, principalmente para o pessoal não das universidades, né, das organizações educativas, indicando aspectos das suas organizações seriam mais relacionadas aos temas de pesquisa que estão sendo levantados aqui. Isso para a gente conversar. Então, podemos, se vocês acham que dá desse jeito, a gente abrir o microfone para o pessoal das universidades dar aquela palhinha breve, sintética, sobre o que tem pesquisado, os temas que já vem pesquisando, seus interesses. Quem começa? Várias pessoas de universidades aqui.
E aí? Professor, posso começar, então? Regina? Quem está Oi, falando? tudo bem, professor? Quem é que está falando? Regina? Regina? Isto, Ah, sim, Regina. Regina Cola, tudo bem, professor? Tudo bem. Então, tá bom. Professora, eu faço parte, além do Fórum de Educação Integral para a Cidade Educadora, com o qual a gente participa, também do GPEI, um grupo de pesquisa em educação integral pela PUC de São Paulo. Dentre dessa lista que o senhor nos apresenta, né, o nosso grupo vem trabalhar dentro de uma pesquisa participante também, de alguns temas aqui relacionados. Primeiro, formação docente. A gente tem estudado bastante como esses processos acontecem nas unidades e nos locais onde nós atuamos. Outro ponto importante que aparece na nossa pesquisa é a questão da territorialidade. Desculpe, esse horário da tarde, a voz já não sai, né? E outro ponto importante que a gente vem trabalhando é a questão da gestão democrática, né? No sentido da gestão do tempo escolar, do currículo escolar. Acho que eu tenho a Priscila Kodama e a professora Emília Cipriano do grupo que estão aqui presentes, elas podem também completar comigo em termos de temas que a gente vem pesquisando. Muito bem. Obrigado, Regina. Imagina. Só completando, então, é a Priscila, faltou, Regina, o cuidar e educação. São os 4 temas que abarcam a nosso grupo na PUC. Tá? Acho que é mais isso. Eu também faço parte do fórum. Eu só não vou abrir a câmera porque eu estou no celular e não consigo, ele perde os dados, tá? Mas é isso, só para completar. Cuidar e educação. Priscila, você falou? Era isso, né? Isso mesmo. Professor, a questão do cuidar e educar. Acho que eu não esqueci nada, né, professora Emília? Emília está... Está desligado, Emília. Seu microfone. Esses Emília. são os 4 eixos estruturantes da nossa pesquisa agora, né? Que é sempre engajada, tá? Tá, legal. Obrigado, Emília. Nada. Muito bem. Esse é o grupo da PUC de São Paulo. Quem mais quer falar das universidades? Posso falar, professora Helena? Isso, Helena. Diferente da Helena Singer, né, da professora Helena. Só com Helena sem H. Isso. Eu sou aqui da Universidade Federal do Pampa e nós temos um grupo de pesquisa, que é o GRUP, que tem um foco na inovação pedagógica. A professora Helena Singer já esteve aqui conosco, né, em eventos que fizemos a partir especificamente do grupo de pesquisa. E agora nós estamos, desde o ano passado, com uma pesquisação que tem o foco na inovação pedagógica, mas ela tem 2 eixos, as ações pedagógicas e a gestão. Por que isso? Porque o nosso grupo, ele é interinstitucional, nós temos professores da Unicinos, a professora Ana, principalmente, e o foco que ela trabalha é a gestão democrática. E a UFPEL com a professora Diana, e nós, da Unipampa, em 3 campi, aqui em Uruguaiana, em Bagé e São Gabriel. E nosso projeto, ele parte justamente nessa busca de inovação pedagógica e principalmente na formação acadêmico-profissional de profissionais da educação. A maioria são professores, mas nós também temos no grupo a importância assim, de pensar os técnicos, os funcionários de escola. Então, nós trabalhamos também olhando tanto a educação superior quanto a educação básica. E, além disso, nós temos as pesquisas dos nossos orientandos, né, que fazem parte também do grupo, e eles pesquisam interesses, na sua grande maioria, a formação de professores, mas sempre o foco que nos une é a inovação pedagógica. Então, nós temos
uma diversidade de questões que nós discutimos, e principalmente pensando qual a nossa concepção de inovação pedagógica. E o grupo parte, e acho que a professora Eliana sabe disso, que justamente a partir do que vocês vêm construindo, né, em especial quando nós conhecemos em 2015 um mapa, né, das inovações pedagógicas e os princípios, né, que até no outro encontro da Escola 2030 a gente, né, também ouviu aqui novamente. Então, nós nos baseamos também nesses princípios. Resumidamente, é isso. Ótimo. Muito obrigado, professora Helena. Quem mais de universidade? Ué, só temos o pessoal da PUC de São Paulo, do grupo da Universidade Federal do Pampa. Será que não temos mais? Pessoal de grupos de pesquisa? Oi. Será que não seria o caso também de expor um pouquinho sobre as pesquisas do CEUNIR da FEUSP? Sim, eu pensei também, mas eu estava priorizando o pessoal fora da FEUSP. Mas, se mais alguém não quer se manifestar, que venha das universidades, tem também a Faculdade de Educação da USP, né? A Faculdade de Educação da USP tem um programa de pós-graduação, tem várias linhas de pesquisa e tal, mas tem o CEUNIR. O CEUNIR é um grupo de pesquisa que significa, tem um nome pomposo, de Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional. Então, o CEUNIR, eu coordeno o CEUNIR, e nós reunimos diferentes pessoas pesquisadoras em 3 linhas. Uma linha é a educação escolar indígena, a qual eu estou mais diretamente vinculado. A outra linha é educação e direitos humanos. E a outra linha é tendências da inovação educacional. Então, nós orientamos pesquisas de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, e realizamos, com a pandemia, isso ficou um pouco interrompido, mas a gente vai retomar, conversações sobre pesquisas nessas linhas. Então, a gente coloca uma situação em que a gente convida pesquisadoras para apresentar a sua pesquisa e abrir uma conversa, né, às vezes comentada. No caso de pesquisa sobre escolas indígenas, a gente convida uma professora, um diretor, uma professora indígena para fazer um primeiro comentário, e a gente abre a palavra para conversar, o que estranhamente é algo difícil de ocorrer na universidade. Na universidade tem muita coisa, tem aula, tem seminário, tem congresso, tem pesquisa,
mas a gente conversa muito pouco entre nós, né? Conversar é ao mesmo tempo um desafio e uma arte, né? Mas então, estou vendo que nessa nossa sessão de hoje, podemos contar com o pessoal da PUC de São Paulo, do CEUNIR, da FEUSP e da Universidade Federal do Pampa, do Grupo I. Eu estou achando, então, por enquanto esse é o nosso cenário disponível, a gente poderia abrir a palavra para as outras pessoas que são das organizações educativas, das secretarias de educação, se expressarem um pouco, né, sobre esse rol de temas possíveis, ou que tipo de expectativas tem, como eventualmente gostariam que se montassem projetos de pesquisa. As pessoas das escolas, das organizações que já experimentaram a ocorrência de pesquisas nos seus locais, poderiam contar um pouco também o que se passou, o que se realizou, o que se obteve. É o caso, assim? Entre as pessoas que estão aqui? Não sei, boa noite a todos, eu sou Marcela, sou de Almirante Tamandaré. Eu acho, sabe, uma coisa assim que eu senti, assim, você vai ouvindo as temáticas propostas e fala assim, não, é essa aqui. Daí você escuta a próxima, você fala, não, é essa aqui. Daí você vê a próxima, você fala assim, não, gente, é essa aqui. E daí a vontade que você tem é de abraçar tudo, que é lógico que não é não é possível e a gente tem que focar na qualidade, né? Vamos fazer direito uma coisa, né? Uma questão, assim, e eu estava pensando, assim, são temas tão relevantes, tão importantes no cenário atual, né? A gente fala numa cultura antirracista, pensar na igualdade de gênero, e tudo isso, assim, gente, é tão importante, né? Toca a gente, assim, enquanto a gente, pessoas que querem mudar uma realidade, né? A gente está num cenário tão triste, tão desolador, assim, e ver essas iniciativas de pesquisa nos dão a certeza de que a gente está no caminho certo, que tem gente muito motivada para melhorar, para a gente conseguir avançar em tudo, né? Porque não adianta a gente pensar lá em melhoria nos índices de educação se a gente não pensa no ser humano, né? No desenvolvimento humano, na sustentabilidade, em tudo isso. Uma coisa assim que me provocou, me deu uma coceirinha assim, sabe? Me deu uma coceirinha assim muito bacana, falar sobre inovações pedagógicas e pensar na gestão dentro de tudo isso, né? A gente pensa assim, a gente quer uma melhora nos direitos de aprendizagem das crianças, a gente quer garantir isso, a gente tem lá no município de Almirante Tamandaré, assim, até a Michele está aqui, a Cláudia, assim, a gente quer as garantias dos direitos, e uma das garantias de direito das crianças é a garantia do direito de aprendizagem, elas têm direito a aprender, né? E quando a gente pensa nisso, a gente não tem como não pensar numa formação docente de qualidade. Então, às vezes, o professor sai da universidade com uma realidade um pouco diferente do que ele vai encontrar, porque, afinal de contas, às vezes a universidade não acaba preparando para as realidades, principalmente as realidades mais periféricas. Não tem outro jeito de a gente garantir uma educação de qualidade sem ter uma formação continuada, mas formação a gente nem usa mais lá no município, a gente não usa formação continuada, a gente usa aprendizagem contínua. Formação a gente pensa em colocar em forma,
né? A gente não quer ninguém dentro da forma, a gente quer todo mundo fora da forma, vendo fora da caixinha. Então, isso, assim, acaba, sabe, dando como é que eu vou garantir? Ninguém dá o que não tem. Eu aprendi com uma professora assim, ó, ninguém dá o que não tem. Às vezes não é o professor que ele não quer proporcionar uma aula bacana para a criança. Ele não tem esse subsídio, ele não tem esse apoio. E da onde que vai vir esse apoio, né? A gente tem que entender todo o município como município educador, e educador de educadores também, não só das crianças, né? Educação de uma criança, do educador, da profissional da limpeza, da profissional da alimentação, do secretário, todo mundo tem que entrar nesse movimento. Me deu essa coceirinha, assim, eu tinha que falar, mas à medida que o pessoal for falando, a gente vai desenvolvendo a ideia. Obrigado, Marcela. A Tatiana perguntou se as universidades irão apoiar de acordo com o tema. A ideia dessa conversa era justamente colocar o pessoal que já está pesquisando nas universidades, né, em diálogo das várias universidades, né? A gente conhece vários grupos, mas pelo jeito só podemos contar com esses 3 nesta nossa ocasião, e colocar em diálogo essas pessoas com o pessoal das escolas, das organizações educativas no campo do programa Escolas 2030, pensando em identificar temas de interesse comum e aí, né, fazer os devidos namoros e casamentos para a elaboração de projetos conjuntos. Então, né, professor Eli, eu posso completar? É a Tatiana que está falando? Sim, Tatiana. Assim, o que me chamou a atenção, né, a entrada da escola neste projeto é o fato que eu tenho a esperança muito grande de intervenção da universidade na escola, no chão da escola mesmo. Eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, entendo e compreendo a importância das pesquisas para as políticas públicas, mas eu sinto a falta da pesquisa fazer a diferença no chão da escola. Então, eu estou muito esperançosa com este projeto de fazermos a diferença. Por isso, da pergunta da parceria das universidades, porque eu estou entendendo que vai ser uma parceria de fato para uma transformação. Então, isso é uma preocupação minha. Obrigada. Legal. Deixa eu anotar isso que você... Diferença no chão. Boa noite. Pegando um pouquinho, Crislaine, Fundação Gol de Letra, Rio de Janeiro, mas a gente está no Rio, em São Paulo, né? A gente tem participantes aí das 2 unidades, né? Então, a gente está em São Paulo, na Vila Albertina, e no Rio, no Caju, na zona portuária do Rio. Pegando o gancho do que a Tatiana falou, né, acho que isso é uma das coisas que sempre a gente fica, né, pelo menos aqui na Goldilha a gente fica com essa preocupação, né, porque acaba que a gente contribui para as pesquisas, a gente acaba, né, abrindo espaço para as pesquisas, né, conversando com os pesquisadores, até, né, sugerindo temas, articulando e até abrindo espaço mesmo para aplicação aí de questionários. E, em geral, essas pesquisas retornam um pouco para o cotidiano institucional, né? Retornam um pouco com os resultados e com estratégias que possam ser usadas no dia a dia das estratégias educacionais, né? Então, acho que essa primeira rodada de conversa é interessante nesse sentido, não só de ajustar os temas que são de relevância para as organizações educacionais, mas pensar estratégias de pesquisas, né, e até a articulação entre as universidades e as organizações educacionais que se desenvolvam do começo até o fim e gerando esse retorno, né? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo o retorno pós-pesquisa, né? A gente às vezes até recebe, né, o material finalístico e tal, mas não tem mesmo uma troca, né, que vai gerar esse impacto aí no dia a dia do trabalho, né, que a Tatiana falou
brilhantemente, né? Sobre os temas, eu acho que, como a Marcela falou, né, a gente vai olhando tudo e querendo tudo, né? Acho que tem temas que são mais caros, né? A gente hoje tem investido bastante nessa discussão do território, né? Da importância da discussão da territorialidade, como isso impacta também, tanto na condução do educador, né? De onde o educador, do território que o educador vem e como ele vê o território que ele está atuando, né? Esse é um tema que a gente tem aí discutido, tentado se mobilizar bastante, porque a gente vê que essa interação a partir da identidade do território, ela tanto pode ser positiva quanto pode ser, né, entre aspas, né, positiva ou negativa, né, no desenvolvimento das estratégias. A discussão de interseccionalidade, né, que para além da intersetorialidade, da interseccionalidade é um tema que a gente também, que acaba pegando aí bastante temas que foram propostos, né, diversidade, raça, classe, né, territórios também nessa construção, né, enquanto essa perspectiva interseccional precisa ser base para o desenvolvimento das estratégias pedagógicas, né, das nossas estratégias educacionais com os alunos, para entender aí essas categorias e como essas categorias impactam no dia a dia do nosso trabalho. Acho que, assim, rapidamente, eu falei muito, é isso. Obrigada, Não, professor. tá legal, Crislaine. Obrigado. Essa é uma queixa comum, não é? Exatamente, da pessoal em escolas, geralmente, né? Que recebe grupos de pesquisadores, pesquisadoras, e gostariam de ter um retorno, né, mais consistente dos resultados de pesquisa. Muita coisa pode ser feita a respeito disso, né? Mas o que acontece é que, geralmente, a pesquisa é elaborada não de maneira combinada com o pessoal das escolas, né? Ou das secretarias, né? Essa é uma formulação do grupo de pesquisa. E aí a escola assim, apenas concede, assim como um lugar em que pode fazer a pesquisa, na expectativa de que haja um benefício, né? Isso não é uma coisa simples, porque os pesquisadoras profissionais, às vezes, têm perguntas que são muito importantes, mas distantes, né, de uma solução prática, de um aproveitamento prático relativamente imediato, né? Não é simples lidar com isso, mas de toda forma, a gente pode, acredito eu, e deve criar muito mais oportunidades para que as pesquisas sejam formuladas em diálogo, em combinação, né? Para que as inquietações das pesquisadoras e pesquisadores profissionais, né, possam ser atendidas juntamente com as inquietações do pessoal que trabalha, que vivencia diretamente as práticas educacionais, né? Boa noite. Não sei se Oi. tem alguém. Então, Miki? Isso, eu, Micleia, Diga, Miki. aqui do Goiás, aqui da cidade de Goiás. Do Goiás. Então, estou eu e a Adriana aqui, que a gente é da Escola Policultural da ECAIOD, Espaço Cultural Vila Esperança, né? É um espaço que já existe há 30 anos, né? Que tem uma escola que tem quase 20, mas a proposta de educação vem anterior à existência de uma escola aqui. E o Espaço Cultural Vila Esperança, a escola, é um campo de pesquisa já percebido e assim, digamos, povoado de pesquisadores, né? De todas as espécies, como dizem, né? Assim, aqueles que vêm para
né? Assim, pensando que vai pegar a alma e levar, e aqueles também que vêm para partilhar. Então, a gente tem uma experiência variada com a pesquisa pelas universidades. E realmente, quando ela acontece de forma de troca, de parceria, de fortalecimento mútuo, né? Eu acho que a universidade e as escolas, campo, assim, digamos, tem algo muito de troca, de soma, né? E a gente tem essa experiência. A gente tem, por exemplo, um trabalho, uma dissertação de mestrado que foi, assim, para a gente muito prazeroso de fazer junto, sabe? Alguém que conheceu aqui, assim. E a gente tem também, nesse momento, a experiência de educadores daqui, tá fazendo pesquisa sobre a gente da gente mesmo, sabe? A Adriana é uma, inclusive, que depois ela pode contar. Então, a gente não se apresentou como universidade, mas ela também faz parte do grupo de pesquisa do Matema, então, no Matemática, trabalhar. A gente tem o Haroldo da História, que está sempre da Federal, sabe? A gente não tem aqui, a gente não está aqui como universidade, mas a gente também pode fazer desse lugar, né? A gente está num grupo de estudo Didatique, que é sobre as didáticas emergentes, digamos assim, né? Todas essa questão. Mas para pontuar isso, quanto essa aproximação com a universidade, para a gente da escola, do chão da escola, ela é nesse fortalecimento de trabalho mesmo, né? Do que a gente faz ser reconhecido, ser legitimado, ser proliferado, e é também como incentivo dos professores se verem pesquisadores, não é? Então, é mesmo de parceria, né? Eu acho que isso é algo muito grande que a gente pode ganhar quando a gente fortalece essa comunicação assim, da universidade com as escolas. E o programa Escola 2030, eu acho que vai ser muito positivo, muito nesse sentido, se a gente conseguir construir essa relação, de incentivar, inclusive, o grupo de professores a se verem, né, como pesquisadores. Encontro de pesquisadores, assim. Não sei se a Adriana quer falar até um pouquinho aí, Drix. Boa noite a todas e todos e todes. A gente fica com vontade de escutar muito, sabe? Então, o desejo, assim, aí fica assim, agora eu falo? Não, eu vou esperar mais um pouquinho. Não, agora eu abro, né? Fica nessa ansiedade também, né? Acho que a Mick trouxe os elementos importantes, né? E assim, é nesse exercício árduo entre pesquisar e educar que a gente vai construindo as pesquisas no chão da escola, né? Não é simples, porque a gente sabe muito bem que a gente não está só como pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, dialogar com os tempos e tudo faz esse exercício ser complexo, né? Não que pesquisar não seja, né? Que eu acho que todo já é, né? Mas é muito bom quando a gente está pesquisando algo que faz parte da gente, né? É um exercício difícil, porque a universidade ela tem uma dificuldade de legitimar os trabalhos que a gente fala da gente, né? E de um coletivo que a gente faz parte. Mas cada linha que a gente escreve tem um peso e tem uma força que é fora do comum, sabe? E é uma responsabilidade muito grande, né? Que é levar isso que para a gente não é só um trabalho, mas é um projeto de vida para além dos espaços, né? Porque a escrita possibilita isso, né? Alçar voos e alcançar espaços que só a nossa realidade aqui na cidade de Goiás talvez não chegue, né? Eu estou pesquisando sobre um jogo que faz parte da vivência da escola, que é o jogo Mancala, que a gente conhece ele aqui como Aió e Ori, e muito na perspectiva da etnomatemática, né? Que é essa possibilidade de vivenciar as várias matemáticas, né, e valorizar essa diversidade desse campo que é tão dicotômico entre gostar e não gostar, ser bom ou ser ruim, né, e que ele pode ser plural e ser visto por uma roda, né, na roda e por uma roda e por saberes que por nós foram por muito tempo inferiorizados, que não é esse do eurocentrado, né. Então, assim, só compartilhar que é muito bom encontrar e estar nesse movimento de se descobrir como pesquisadora também, né? Que a gente vai se construindo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, pessoal das escolas, das organizações educativas, da educação básica.
vocês têm experiência de relacionamento com grupos de pesquisa da universidade, assim, algo como apresentar demandas de pesquisa para a universidade, ou não tem essa relação? Porque, pelo que eu entendi, a Adriana, por exemplo, que acaba de falar, fez uma pesquisa de mestrado, elaborou uma dissertação de mestrado, mas como uma iniciativa individual, como uma coincidência, né? Ela é educadora na ODK-IOD e também fazendo mestrado, né? Mas, se eu não estou enganado, né? Tirando essas coincidências, vocês têm demandado das universidades ou dos grupos de pesquisa que façam pesquisa sobre assuntos que interessam a vocês? Não, como a DECA-IOD, eu acho que é muito nesse aspecto, sabe, Eli, que você fala até agora. O movimento que teve foi muito esse que até o Douglas, esse formulário que a gente preencheu, quais são os temas nesse... Eu estou entendendo que a sua pergunta está vindo, inclusive, nesse tom, né? Por exemplo, nesse formulário que a gente fez para esse encontro de hoje, tinha lá quais os temas que vocês, enquanto escola, sugerem que sejam pesquisados na sua instituição. Eu nunca tinha tido aqui na UDECA-IOD, a gente nunca teve, né, Dri, esse espaço para o que vocês acham? Esse eu acho que é um ponto muito de reconhecimento, assim mesmo, sabe? Normalmente, ou é por esse acaso que você falou, ou pela busca de interesse. Chegam aqui porque tem um interesse, ou a gente vai até lá porque está tendo algum tema que está e a gente está interessado. Por exemplo, eu faço parte de um grupo do Didatique, que pesquisa essa questão das práticas inovadoras, pedagógicas, mas eu fui, né? Assim, não é que eles falaram assim, ou a gente falou, pesquisem isso, porque isso vai ajudar a gente né, a fortalecer o que a gente realiza aqui. Eu acho que esse é um movimento, para mim, essa fala sua chega muito assim, realmente algo que, opa, parece que, né? E eu acho que já é um ganho para mim estar aqui hoje, porque normalmente a gente acha que a gente tem que receber o pesquisador, né? E que a gente não pode demandar a universidade. Ô, Eli, eu penso que falta uma abertura das universidades para isso também, porque enquanto pesquisador, e desde a graduação, eu sempre fiz iniciação científica, eu fui para o mestrado, doutorado, e a gente acaba se encaixando nos projetos dos professores, nas temáticas que os professores desenvolvem. Então, talvez pode ser uma grande inovação se começar a fazer o contrário, das universidades se encaixarem nas temáticas das escolas de educação básica. Então, pode ser uma proposta ousada e um sonho meu, talvez, mas enquanto desde a graduação, né, iniciando meu processo de pesquisa enquanto pesquisadora, de certa forma eu me desanimei um pouco da universidade e depois que eu defendi o doutorado em 2019, eu fiquei um pouco mais afastada, porque eu percebo que nós que temos que estar dentro das temáticas das universidades, e não o contrário. Então, quem sabe pode ser uma inovação para todos nós nesse sentido. É o que eu espero, que eu acredito com esse programa. Entendi, Tatiana. A Crislaine escreveu aqui no bate-papo, no chat. Assim como a maioria das redes de ensino público, também tem pouca abertura para a comunidade. Você podia explicar um pouquinho mais, Crislaine? Não, porque ela está falando dessa coisa da universidade, né, que dialoga pouco com os campos de atuação, né, seja com as escolas ou com a organização da sociedade civil. E eu acho que, sim, não sei se é
vamos dizer assim, uma estrutura educacional brasileira, né, que a gente tem, que acaba que os espaços educativos têm uma tendência a se fechar em si mesmo, né, e dialogar. Você não vê uma norma, um padrão geral, né, seja da universidade ou da escola de ensino médio ou da educação fundamental, de dialogar com a comunidade de maneira mais aberta, né, mais heterogênea. Né, você tem tanto que você vai, né, para esses estudos de inovação, né, as escolas que em geral conseguem inovar são as que estão com um pouco mais de abertura para a comunidade, né, para o diálogo, para os entes, não só para as escolas, mas para as organizações sociais, para o que está acontecendo no território, né, para a vida do aluno, do usuário. Né? Eu sou assistente social de formação, então o usuário acaba sendo o termo que a gente mais usa. E aí até, né, acho que isso que você fala é importante, Eli, que é essa coisa da gente não apresentar, né, as demandas. Né? Acho que, às vezes, a sensação que eu tenho é que para a gente falta fôlego também para fazer essa apresentação desses temas, né? Porque acaba que hoje, né, e aí acaba, entre aspas, virando também uma oportunidade, né? Quando a gente tem alguém da organização que vai para a universidade e leva o problema, leva o tema para a sua pesquisa por conta disso, porque acho que às vezes falta perna para quem está no campo de atuação, falta braço, perna, né? Porque a gente acaba não tendo, por exemplo, equipes, né, que vão ficar ali meio que pensando sobre o problema. A gente está o tempo todo, né, fazendo, pensando, inventando, se redobrando, e aí acho que talvez falte também, por isso que a gente também não consiga ser tão propositivo para a universidade. Acho que tem responsabilidade dos dois lados nesse sentido também, né? Assim, a gente acaba não conseguindo ter essa possibilidade de ir conversar, né? Esse tempo, vamos dizer assim, né? De ir conversar, né? com as universidades também. Eu acho que é uma responsabilidade mútua, né? Assim, de como é que a gente consegue encontrar também nos nossos fazeres, né? O ponto da importância da pesquisa, da gente encontrar um tempo de respirar e dizer, não, vou conversar com a universidade, vou trazer a universidade, eu vou propor. Então, a gente acaba sendo muito mais demandado da universidade, isso é fato. Uhum. Bom, o Manuel Português chama português, ele não é português. Ele diz que na Unifesp de Guarulhos, aqui em São Paulo, tem a residência pedagógica, mas são poucas escolas, né? Que é uma ligação com a formação, né, de docentes de escola básica, de educação básica. E a Helena Singer diz que não pode abrir o microfone e a câmera, por isso colocou no chat, que gostaria de ouvir das pessoas dos grupos de pesquisa das universidades, né, sobre a possibilidade de as pesquisas influenciarem os cursos propriamente, a formação inicial que as faculdades oferecem. Então, está aí uma curiosidade bacana aqui da Helena Singer. Não sei se o pessoal da PUC e lá do Pampa gostaria de falar sobre isso, né? Como vem a possibilidade das pesquisas influenciarem os cursos, não é? Porque são centros de educação superior que fazem formação inicial de docentes para a escola básica e que fazem pesquisa em educação. A professora Helena? Isso. Eu acho que, assim, eu fiquei pensando nas falas das colegas das escolas e eu concordo plenamente, né? Nós temos um diálogo um tanto quanto distante ainda, né? Infelizmente. Por isso que nós optamos, quando nós falamos em formação, a gente fala em formação acadêmico-profissional. Esse termo, o professor Diniz Pereira, em 2008, mais ou menos, eu tive contato com através de uma fala dele, e depois procurei material e escritas
ele traz justamente para a gente pensar nessa inter-relação que tem que existir entre a universidade e a escola básica, para que a gente possa pensar nos cursos de formação de professores, nos cursos de formação docente, porque ele acredita que só acontece a formação do professor a partir, né, dessa ideia de educação superior, da licenciatura, quando a gente tem essa interação com a comunidade escolar, lá no chão da escola mesmo, né? Então, para estreitar essas relações, ele propõe esse termo, em vez da gente falar, né, separadamente, ou falar de formação, que eu também concordo que o termo formação tem muito essa ideia de formatação, mas ainda oficialmente é esse que nós temos, mas a gente sempre procura recriá-lo, né? E também pensar a partir do quanto nós hoje temos grandes desafios, em especial quando se fala especificamente nas diretrizes curriculares atuais, né, que estão aí oficialmente postas, mas não ainda colocadas em prática. E o quanto essas diretrizes, que é a BNC Formação, ela tem um vínculo muito direto com a BNCC, né? E a gente sabe o quanto isso tem um foco muito restrito nas competências, sem pensar lá na escola, sem pensar nesse processo, né, além de outras questões, que não é o caso aqui, mas quanto a BNCC não consegue, né, fazer e olhar para esses momentos de como a conversa que tem aqui, né, de temas, de necessidades da escola, do que é o chão da escola mesmo, né, fica ainda muito superficial. E o nosso grupo de pesquisa, quando nós iniciamos convidando, e temos professores da educação básica, alguns que são nossos mestrandos, né, outros doutorandos, outros são professores iniciantes na sua licenciatura, mas a gente sempre tem essa relação com a educação básica. E também, quando nós pensamos como vamos, de alguma forma, envolver os professores da educação básica nas pesquisas, ou, em outras palavras, também mostrar para esse professor que ele faz pesquisa na sua sala de aula e ele faz inovação, muitas vezes sem perceber que faz. Então, nós criamos o Seminário de Inovação Pedagógica, que é o CIP, que é essa relação, na verdade, é um espaço para essa socialização do que se faz na escola, né? E também na própria universidade, mas muito mais na escola. Então, a gente tem um espaço muito legal que a gente tem construído, e esse ano o professor ele vai conhecer um pouco mais. Nós temos um outro diferencial, que é uma relação de redes, né? Nós construímos uma rede em redes, então nós estamos com 2 eventos, o Cirandar, que é da FURG, que é outra instituição, né, universitária que a gente tem aqui, e nosso CIP, né, o Seminário de Inovação Pedagógica, em que a gente trabalha especificamente em rodas de conversa e escrita de professores de educação básica e professores da universidade. A gente tem constante diálogo em relação a isso. A gente ouve muito, a gente, né, sabe que há um distanciamento ainda, infelizmente, mas a gente sempre procura ter essa aproximação e sempre procurando esse protagonismo, né, desses professores. Então, de alguma forma, o nosso grupo de pesquisa tem essa abertura, né, em relação a isso. Claro que os cursos de licenciatura, o qual a gente faz parte, em especial em nível de graduação, nós temos algumas questões, assim, principalmente quando se pensa no projeto político pedagógico desse curso, né? Como pensar ele, como fazer. Então, tem relações, né, de alguma forma, daquilo que a gente pesquisa e trabalha. Mas também eu diria que a gente consegue chegar muito, através dos nossos orientandos, nos cursos de mestrado e doutorado na área de ensino e de educação, né? Porque eles se envolvem e estão diretamente conosco, né? Acho que era isso, assim, simplificando, sintetizando, né? Não é tão simples assim, é bem complexo. Obrigado, professora Helena. Pessoal da PUC de São Paulo quer
Na verdade, professor, queria colocar que uma das coisas mais fortes do nosso grupo de pesquisa é que todos os integrantes atuam na educação básica, em diferentes papéis, ou como diretor, como coordenador, como professor, ou como supervisor. Nós temos os vários profissionais atuando na educação básica, né? Então, esses pesquisadores fazem esse movimento dentro do seu contexto, das suas escolas e na categoria de mestrandos, doutorandos, e hoje a gente tem um projeto de integração com a Faculdade de Educação na formação do curso de pedagogia, na formação inicial. E a nossa, trazendo não só as experiências, o diálogo, mas fazendo também uma interface nesse processo formativo. E com a rede de estágios, com a organização de debates, com as rodas de conversa, e aí com o seminário que a gente está assumindo para 2023, Seminário Nacional de Educação Integral. Então, a gente, na verdade, tem essa ação. Nós temos feito muitos trabalhos também via TV PUC, onde a gente faz uma articulação com a universidade como um todo, não só com o curso de formação de professores, e também com o curso com mestrado profissional, formação de formadores. Nós temos uma interface e temos alunos participando de diferentes programas. E uma das perspectivas nesses projetos é de ter uma inserção na graduação, de ter contato com a graduação, de relatar suas experiências, de trazer as discussões que estão sendo feitas na escola, os cenários que a escola traz para materializar. E mesmo nesse tempo de pandemia, que acho que tem sido um desafio muito permanente para nós, isso tem acontecido semanalmente, com falas, com apresentações, com reflexões e com um curso de extensão sobre essa questão do papel da escola básica. Obrigado, professora Emília. Olha, assim, eu vou, assim, reagindo à curiosidade, à pergunta da Helena Singer, dizer o seguinte, que não só o CEUNIR, lá na Faculdade de Educação da USP, mas os outros vários grupos de pesquisa em educação que tem lá, não influem diretamente sobre os cursos de formação inicial que ocorrem na Faculdade de Educação, que são o curso de pedagogia, na graduação, né? De pedagogia e das demais licenciaturas. Não influi diretamente, salvo engano meu, mas, enfim, as pesquisas que são realizadas, eu acredito que acumulam conhecimento entre os integrantes da universidade, sejam pesquisadoras de mestrado e de doutorado, sejam já docentes da universidade, e sim, de maneira muito mediada, né, esse conhecimento se expressa nas atividades estrito sensu de ensino nos cursos de graduação, de pedagogia e das demais licenciaturas. Quer dizer, aquilo que eu, como pesquisador, aprendo nas minhas pesquisas, ou eventualmente algum conhecimento que eu contribuo para produzir com pesquisa sistemática, né, se realizará, se expressará de maneira muito mediatizada na minha prática docente, na minha disciplina. Eu sou docente de Sociologia da Educação nos cursos de graduação. Mas não, nem a pesquisa é formulada deliberadamente, né? Os seus projetos são formulados deliberadamente com essa intenção de influir na formação inicial que ocorre nos cursos de graduação, nem mesmo que não seja deliberado, né?
nem o conhecimento que a pesquisa vem acumulando, né, se traduz diretamente nas práticas de formação, de ensino, de formação de educadoras de educação básica. E eu acho, assim, para finalizar o meu comentário, que isso é um desafio que merece pensar muito, não é? Porque não sei o quanto que a gente poderia produzir com a atividade de pesquisa claramente direcionada para influir nos cursos, né, da faculdade de graduação, e também não sei em que aspectos a pesquisa científica em educação poderia proporcionar isso diretamente, né? Entre a produção de conhecimento científico e a sua utilização em práticas de formação, né, quer que seja, acredito que falta uma mediação, né? Porque vocês, por exemplo, né, podem entender, as pesquisas na universidade geram trabalhos escritos, né? E a quantidade de trabalhos escritos já é gigantesca, extremamente variada, né? Então, assim, conhecimento tem, ele nunca é suficiente, mas é gigante. Agora, tal como ele existe, esse conhecimento, né, ele não é utilizável diretamente em práticas de formação. Boa parte dele. Alguns sim, mas grande parte não. Desculpe se eu compliquei. Regina Cola, acho que está com a mãozinha levantada, professor. Isso, desculpe, eu não tinha visto. Regina, manda lá. Então, pessoal, sabe que essa discussão é algo que, de certa forma, me atormenta já há algum tempo, né? O que eu vejo na realidade da escola pública? A universidade, por meio do seu pesquisador, ela chega na escola, tem um objeto de pesquisa, faz a pesquisa, produz o seu trabalho acadêmico, apresenta na universidade, mas não apresenta para a escola. A escola, muitas vezes, não tem o retorno dessa pesquisa que foi realizada lá na escola. Quando a pesquisa é realizada por participantes da escola, ou seja, né, seus professores, diretores, coordenadores que buscam a pós-graduação, a formação, em outros níveis, a escola chega a pulsar no sentido de dialogar, principalmente quando a gente vê coordenadores e diretores nesse campo de pesquisa. A escola começa a pulsar de uma forma diferente, a busca essa reflexão sobre a sua prática, porque esse líder, esse gestor, vai impulsionando. Aí, quando a gente pensa, né, na universidade ou na faculdade, de formação de professores, como que ela investe, né, ou não, com base nessa produção acadêmica, eu posso estar equivocada, professor, mas, assim, das poucas universidades que eu conheço, tanto da nossa, a PUC, a USP, mas eu quero falar mais dessas faculdades grandes, da formação de massa, onde o grande produto, né, de formação de professores vai atuar na escola pública, né, a maior parte dos nossos professores de escola pública não advém da PUC e USP, né, nós temos assim, uma gama muito grande de produção de formadores, de professores, né,
não existe esse caminho, né? Não existe essa ligação. A própria formação, quando ela tem até mesmo um projeto de estágio, né? ou a busca por uma iniciação científica, fica muito vazia, fica muito rasa, né? Não se utiliza deste elemento como um forte elemento de formação de professores. Na minha pesquisa de mestrado, me incomodou bastante a questão, porque eu fui buscar estudar o programa do PIBID, de iniciação à docência, com estágio supervisionado, e assim a gente observa quão grande é essa dificuldade, né, enquanto na formação do professor, né, está, né, mais próximo do locus de trabalho, né, e quando professora, na formação de professores numa faculdade, a resistência dos alunos em realizar o estágio, principalmente por conta das questões de trabalho, né? É um aluno trabalhador, ele já tem uma função no mercado, um comprometimento da sua carga horária, e esse estágio fica, né, à revelia da situação. Da possibilidade de uma formação mais próxima do locus de trabalho. Estudei um pouco da residência pedagógica também, por conta da pesquisa, e via nela uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não alcança. Vocês vejam lá em Guarulhos como são poucas as escolas que aderem ao projeto. A mesma coisa com a adesão ao PIBID, né, que também é um projeto interessante. Então, quando eu penso, né, nessa aproximação da universidade, né, com a escola de educação básica, para essa reflexão com a prática, é muito frágil do meu ponto de vista. Eu posso estar errada, porque não conheço tantas outras, né? Mas, assim, do meu círculo de trabalho, de debate, eu sinto que ainda a gente avançou pouco. Tem muita pesquisa boa, tem muita coisa boa sendo feita, mas elas chegam ou não chegam como deveriam dentro da escola. Era isso que eu queria pontuar na minha preocupação. E por isso que, quando eu li a proposta, né, da Escola 2020, nessa pesquisa participativa, eu vislumbro uma outra possibilidade de chegar a ter uma intervenção, uma aproximação maior junto com as escolas, para que elas pensem nos seus fazeres, reflitam sobre os seus fazeres. Acho que era isso, não sei se eu me fiz entender. Acho que ajudou bem, professora Regina. A professora Priscila Kodama sugere que os temas que a gente levantou inicialmente deveriam estar divididos em 5 grandes temáticas. É algo que sobre o que a gente deveria pensar também. Agora, a professora Lucy Nakamura se inscreveu. Lucy, por favor. Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque os meus cachorrinhos estão fazendo muito barulho aqui. Eu gostaria de fazer um comentário, na verdade, né, a respeito da relação da escola com a universidade, né? Existem vários caminhos, né, de ter uma relação, estabelecer uma relação da escola com a universidade. Na prática da Escola Fernando Corrêa, a gente tem a UFMS muito próxima da gente, temos várias frentes, como a residência pedagógica, a PIBID, né? Recentemente, um professor da nossa escola e estudantes do ensino médio foram aprovados com um projeto pelo Fundect, então vão desenvolver pesquisa, receberão bolsas, né? Então, tem uma relação bem saudável com a universidade. Mas, de fato, existe esse distanciamento, né, entre a universidade e a escola. E a gente precisa lembrar que o professor, depois que ele sai da universidade, ele não pode deixar o seu lado intelectual, né? Porque parece que quando a gente vai para a sala de aula, a demanda é tão grande, é tanta correria, carga horária, né? Muita burocracia,
que às vezes acaba fazendo esse distanciamento, mas graças a Deus também tem as pós-graduações que têm feito assim uma geração muito boa de professores em sala de aula fazendo seu mestrado, seu doutorado a duras penas, já que o governo não valoriza, não libera para fazer esses cursos só libera se for 100 anos e é uma carga horária mínima que eles liberam, 1/3, se eu não me engano. O professor, quando retorna, também não tem uma valorização, né, da sua pós-graduação, recebe no máximo 15% pelo diploma de mestrado, né? Isso é desanimador. Eu acho que o professor, quando ele está na sala de aula e ele vai para uma pós-graduação, ele é guerreiro, né? E outra coisa também, a respeito das formações, né? Não importa a denominação, se é formação continuada, se é formação contínua, os professores precisam desse subsídio, né? Que poderia também ser trazido através das universidades, mas entra também muito na questão da gestão democrática. Eu acho que tem vários temas aí que estão interligados, né? A gente percebe, pelo menos aqui na nossa realidade, a gente percebe que muita coisa depende de uma gestão democrática, né? Porque a gente vai ver que em escolas autoritárias, né, o acesso a esse vínculo com a universidade é menor, a qualidade do ensino e da aprendizagem são menores, né? Então, é importante verificar que isso também não depende só do professor, né? Então, por exemplo, lá na nossa escola, a gente está fazendo praticamente, eu acho que estou fazendo 4 cursos simultâneos, né? 2 pela Secretaria de Educação, e outros 2 que são os cursos que eu realmente tenho visto uma importância. Mas por que eu digo isso? Porque está tendo um círculo vicioso aí das formações continuadas de não atender isso aí que vocês falaram de chão da escola, né? Às vezes são formações teóricas, mas sem trazer uma prática dessas inovações que estão acontecendo no currículo. Inclusive, a gente tem se preocupado muito porque o professor que está na sala de aula, ele precisa ter esse suporte, né? E eu sempre costumo dizer que quem tem uma das pessoas que tem essa função é a equipe pedagógica, né? Ela tem tempo para estar pesquisando e para dar esse suporte para os professores, principalmente no que se refere às inovações, porque se você quer que um professor antigo, tradicional, que não sabe muito sobre cultura digital, que ele leve isso para a sua sala de aula, a gente tem que dar esse suporte, né? E a maioria das formações, geralmente quando vem pela secretaria, a frase sempre é a mesma: não existe uma receita mágica, quem vai trazer essas soluções são vocês, né? E eu acho que hoje em dia já não é bem assim, né? O nosso esforço, principalmente da comissão do Escolas 2030, tem trabalhado em cima disso. Se a gente quer a transformação, trazer essa cultura digital, cultura maker, a gente está correndo atrás dos cursos que falam sobre isso, de práticas, de didática, de metodologia, porque políticas públicas podem ser derrubadas, mas a prática da sala de aula, não. Se a gente conseguir formar professores, fazer os professores multiplicadores, e o nosso sonho é levar isso para uma quantidade máxima de professores, levar isso, abrir isso para professores de outras escolas, de outras redes, porque é importante e eles precisam, né? A gente comenta sobre essa as novidades que estão tendo na grade curricular, né, feita pelo próprio Estado, em que fala que, por exemplo, nos itinerários formativos, poderiam até contratar pessoas com notório saber sem ter nem licenciatura. Aí, se um professor que não tem esse suporte para dominar, por exemplo, técnicas inovadoras, com tecnologia, com metodologias realmente que coloca o aluno como protagonista,
essas pessoas não têm licenciatura com notório saber em cultura digital, por exemplo, eles vão tomar lugar, né? Então, eu acho que essa desculpa, né, esse escape que geralmente a formação continuada, principalmente a da sede, traz com essa conversa de que não existe uma receita pronta, não vamos colocar uma forma, mas não é exatamente por aí. É realmente trazer uma formação voltada para a prática da sala de aula, juntos, né? Eu acho que isso é muito importante. E que essa ponte com a universidade também é muito importante, porque é um ciclo vicioso. A gente percebe que quando os docentes vêm depois de um mestrado, depois de um doutorado, ele potencializa muito o conhecimento dos alunos, porque ele muda a visão, né? A bagagem dele é muito maior. Né? E isso também não é valorizado pelo Estado. Né? Quando você vê uma prova de professor coordenador, se tivesse uma análise de currículo, mas não é valorizado também, deveria. Né? É isso. Obrigado, professora Lucy. A professora Marcela se inscreveu. Tá sem... Agora acho que foi. Agora Eu estava foi. ouvindo o que a professora Lucy estava dizendo, e não tem como a gente não pensar em avaliação diagnóstica. Então, assim, eu trazer uma formação que não vai acrescentar nada para aquele contexto, não vai fazer sentido. Então, a partir do momento que eu analiso os indicadores, e quando eu digo indicadores, são todos os indicadores da escola, né? Então, assim, o que está faltando? Os professores não sabem usar, sei lá, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, por favor, não sabem usar o computador, né? Se aquilo ali aparece no meu diagnóstico, eu consigo focar na formação, né? Na aprendizagem contínua, enfim. Quando eu atiro para tudo quanto é lado e falo assim, não, vamos passar isso aqui porque é o que a gente acha que eles precisam saber, a gente corre o risco de não acertar em ninguém ou acertar só em alguns. Né? A mesma coisa quando você tem uma prática de alfabetização que você simplesmente joga uma atividade qualquer lá. Você não tem o diagnóstico, você não sabe o que aquelas crianças precisam. Para o professor também é assim. Se a gente não sabe realmente qual que é ali o calcanhar daqueles do pessoal, a gente não vai conseguir focar numa coisa que seja efetivamente, que renda efetivamente frutos. Né? E às vezes, assim, seria até, quando a gente faz um paralelo com a universidade, a gente às vezes se sente carente de estudos dentro da escola, da universidade. Talvez se a universidade fizesse esse jogo, assim, vamos entrar na escola e vamos ver o que está acontecendo nessa escola, como é que está funcionando, o que não está dando certo, o que está dando certo, vamos estudar o que está dando certo e por que está dando certo, vamos estudar o que não está dando certo, por que não está dando certo e como que a gente pode sair disso, sabe? Talvez alguma coisa nesse sentido. Mas achei bem legal o que você falou, achei bem legal isso mesmo, eu acho que, assim, olhar para o que a gente tem para propor práticas que efetivamente façam a diferença para os professores e, consequentemente, para os direitos de aprendizagem das crianças. Muito bem. Agora, da mesma forma que o pessoal das escolas, as escolas, né, mas não só escolas, outras organizações educativas, aparentemente é tímido em se dirigir à universidade demandando pesquisa. Também a universidade não é muito desenvolta, né, em consultar as organizações educativas, as escolas, sobre os seus interesses, né, de possíveis pesquisas. É o que eu estou concluindo das várias falas, né, que foram apresentadas até agora. Agora, a Crislane quer falar? Não, estou pensando aqui. Acho que tem também essa coisa da disseminação, né? Que o senhor falou, importante, né? Às vezes
a universidade tem muita coisa também, às vezes a gente fica essa coisa que precisa pesquisar, né? E como é que a gente também, de repente, cria essa ponte de aproximação para disseminar mesmo, né? O que já está, o que já tem acumulado, né? Assim, acho que isso também seria bastante interessante, né? Porque acho que a academia, a universidade tem muita coisa acumulada mesmo e que a gente acaba tendo pouco acesso, né? O acesso sendo, às vezes, mais difícil para quem está na ponta, né? E não está vivendo a universidade. Acho que isso também seria interessante. Certamente. Agora, eu, né, bem pessoalmente, gostaria... Eu fiquei um pouco, sei lá, meio contrariado com a quantidade de pessoal das universidades nesse nosso encontro, porque nós fizemos no final de junho que tinha muito mais diversidade de universidades, de grupos de pesquisa, né? E aí a gente, enfim, o que a gente quer é que a gente consiga fazer coisas juntos. Claro, uma rede, né? Né? Que a gente tente e faça coisas juntos, porque a semelhança do que ocorre com as unidades de escola básica, né? Cada organização universitária tem uma dinâmica interna própria, ela é muito isolada, né? Nós vivemos isso de maneira generalizada, grande isolamento, grande fracionamento, não é? Um grande estilhaçamento. Isso significa assim um desperdício enorme das nossas energias que são limitadas, não é? Significa sobreposição de esforços, significa esforços mal direcionados porque não são resultado de combinação de diálogo, de entendimento, de elaboração conjunta. Então, o que nós queremos, assim, estou dizendo nós da equipe de coordenação do Escolas 2030, né, que conforme ele se constitui como um programa, e a gente está em processo, né, de montagem do conjunto do coletivo pesquisador, com a pretensão das 100 organizações educativas participando ao longo do tempo, que isso seja o terreno para muita investigação, muita curiosidade. A gente está justamente num processo de convite e seleção de organizações que têm o que mostrar em termos justamente de alternativas, de inovação, são práticas diferenciadas em relação ao costumeiro. E tudo isso precisa ser, ao mesmo tempo que incentivado, precisa ser compreendido, né? E são muitos os aspectos envolvidos nisso, não é? Isso que a gente está chamando com rótulos mais genéricos, né? Gestão, práticas pedagógicas e tal. Essas coisas têm muitas faces e muitas inter-relações, né? Tem muita coisa para a gente conhecer, né? Apesar de já haver muita pesquisa educacional acumulada, né? Ela, volto a dizer, né? Não é suficiente, né? E a realidade é mutante. A gente precisa muito esforço para conhecer, para aprender. E, de modo geral, está cada macaco no seu galho. Claro. Essa que é a inquietação. Pô, né? A gente tem que... Professor... Estou vendo aqui, só finalizar uma frase, estou vendo aqui a Mila, né? A Mila, né, de Biúna, ela fez isso, ela foi nos procurar lá na universidade, queremos conversar com vocês. Isso. Né? E eu tive a felicidade de ter sido convidado para isso. Né? Mas é coisa rara. É, verdade. Sim, Emília. Eu queria colocar, nós como grupo, né, de pesquisa, nós também nos sentimos muitas vezes precisando muito dessa rede de fortalecimento, até para ver
as várias dimensões que a gente pode trabalhar, trocar saberes, experiências. Então, esse espaço, né, quando a gente fala desse espaço colaborativo, por exemplo, nós temos uma Universidade do Sul aqui, né, que a gente pode fazer as interfaces, mas não para pensar só na... A troca é fundamental sempre nos pares, mas para a gente pensar em algumas coisas que tenham, de fato, uma inserção nos territórios, né? E pensar isso coletivamente é diferente de pensar isso isoladamente, em alguns campos apenas. Então, a nossa intenção é nessa direção, né? De poder estar constituindo uma comunidade de aprendizagem, na verdade, das universidades também, para trabalhar com essa questão dos campos, né? Dos campos de experiência, dos diferentes territórios, e uma fala que foi colocada aqui, uma formação, quer seja inicial, continuada, os nomes mais variados aí, ela precisa de uma ação que tenha acompanhamento, monitoramento, e não alguma coisa fragmentada em um período determinado, que é feito às vezes na escola, sem inserção de fato nas práticas educativas, nos saberes e nas experiências daquele grupo. E aí ela não tem significado, né? Razão. Alguém da Escola Valdir Garcia, de Manaus, perguntou que se todas as universidades foram convidadas. Todos os grupos de pesquisa e pesquisadoras e pesquisadores individuais que nós temos conhecimento, contato, né, foram convidados. Mas nem sempre dá certo. Né, de todo mundo. Às vezes é o dia, o horário, tudo. Bom, continua aberta a palavra, não sei se vocês querem fazer alguma sugestão, né? Nós fizemos aquele levantamento temático inicial, talvez tenha utilidade a gente procurar agrupar esses temas, continuar consultando cada um dos grupos de pesquisa que a gente conhece, tem contato, né? Talvez adensar um pouco mais, né? De informação sobre o que se faz nesses temas. Bom, pelo menos da nossa parte, né, da coordenação do Escolas 2030, nós vamos sistematizar essa conversa que a gente teve, né, e compartilhar com quem participou e com quem não participou também. Né? Claro. Talvez o Douglas queira falar alguma coisa sobre ainda essa semana que está transcorrendo, de educação integral na sua programação. A Crislaine escreveu aqui, talvez apresentar para os grupos de pesquisa os temas de interesse das organizações educativas e quem somos para que aconteça a rede. Isso, né? Isso mesmo. Douglas, você quer dar uma palhinha, assim, para animar a galera para a continuidade da semana? Por favor, ainda segunda-feira nós temos aí muito recheio pela frente. Amanhã a conversa vai ser com estudantes, né, jovens de ensino médio, uma garota do ensino fundamental, jovens que já vêm, digamos, desenhando, construindo práticas voltadas para a garantia da educação integral em seus territórios, né? Se há uma falta de diálogo entre escola, comunidade, escola, universidade, há também uma falta de diálogo entre a escola e movimentos juvenis que também querem uma educação integral para todos e todas. Então, amanhã a gente vai inverter um pouco a lógica, né? Quem vai ser, digamos, as professoras serão essas estudantes. Vocês estão convidados a conhecer um pouco de suas iniciativas e entender a partir da perspectiva dos estudantes como a escola pode colaborar, digamos, com o fomento do protagonismo juvenil e também exemplos de como a escola vem atrapalhando também, né? Então, elas não vão economizar na fala, não. Então, se preparem.
Na quarta-feira de manhã, às 10, nós vamos ter a honra de conversar com a professora Sueli Moreira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que já vem rompendo também com esses feudos aí, com esses limites rígidos entre escola e universidade. Então, ela vai dar exemplos concretos de como a gente rompe com essa ausência de diálogos e de práticas interinstitucionais entre universidade e escolas de educação básica. Então, por favor, das 10 a meio-dia na quarta. E quinta-feira nós vamos ter o ponto de culminância desses encontros da semana. É um evento aberto ao público, que ocorrerá das 4 às 6 da tarde da quinta, com transmissão em tempo real pelo YouTube no nosso canal Escolas 2030. E convido todo mundo que está aqui, professores, professoras de educação básica, das organizações não escolares e também as pesquisadores aí das universidades a produzir um vídeo participando da nossa campanha chamada Multirão da Inovação. A ideia é partilhar em suas redes sociais no dia 3 de setembro, com a hashtag Escolas 2030, um vídeo curtinho, no qual cada uma de vocês aqui responde a seguinte questão: o que você e sua organização já faz para garantir uma educação integral para todos e todas? Todo mundo convidado, convidada. Convido também vocês a transformarem isso em algo viral do bem, né? Não, nada de Covid, chega. É algo viral do bem, né? Convidar cada vez mais pessoas a produzir seus vídeos aí, multiplicar as vozes da educação integral, romper com esses fragmentos, estilhaços e por aí vai. Esse aqui é o recado e o convite. Obrigadão aí pela presença aí. Sei das dificuldades de conciliar a agenda nesse momento conturbado, as escolas passando por retomada de atividades presenciais, então tem que valorizar mesmo esse esforço. Agradeço mesmo a presença. Legal. Mais alguém quer dar uma falinha? Ainda temos mais uns instantes. Alguém que lembrou de algo, quer recomendar algo, quer criticar algo, quer elogiar algo, às vezes também acontece. Oi, Eli. Lúcia, de Manaus. Lúcia, de Manaus. Eu coloquei aquela pergunta porque essa minha preocupação que todos falaram, é isso que a gente vive mesmo, esse distanciamento escola-universidade, né? E eu me sinto, às vezes, a gente é muito usado para pesquisa e vai embora e tchau, e não dá retorno nenhum para a escola. E quando eu fiz essa pergunta, minha preocupação é porque eu acho que é muito importante quando a gente tem esse diálogo, quando a gente tem esse trabalho junto com a universidade, a gente tem engatinhado nisso aí. Mas eu queria muito que a universidade, tanto estadual do Amazonas, quanto a federal, conhecesse as escolas 2030, estivessem juntos conosco nessa pesquisação, de estar junto, porque eu acho que a gente precisa se articular com as universidades. E a escola Valdir Garcia está aberta para esse diálogo, está aberta para essa articulação, para a gente pensar juntos. Há um distanciamento muito grande, eu coloco assim você como um desabafo, né? Parece assim que a universidade está lá em cima, né? São os doutores, os pesquisadores, e a gente está aqui embaixo, tão pequenininho, a gente se sente tão diminuído diante da universidade, e a gente, quanto chão de escola, a gente tem uma prática, a gente tem uma luta, a gente vem fazendo, né, muito, e essa universidade parece que ela não está, desculpa a vocês que fazem as universidades do Brasil, que estão aqui participando, mas não tem dado muita bola para a gente, tem nos ignorado, entendeu? E eu acho que a gente precisa repensar essa prática, porque nós precisamos estar juntos para que a gente possa fazer essa diferença na educação. Eu acho que a gente precisa de diálogo, precisa se articular, precisa trabalhar em rede, essa rede colaborativa. Eu acho que nós temos muito a oferecer e aprender um com o outro, escola com a universidade com a escola. E eu tenho esse sonho que a gente esteja cada vez mais aqui no Amazonas juntos. Eu quero te dar um exemplo. Eu estava vendo, até vou depois compartilhar com vocês, a Universidade de Goiás, colocando sobre docentes, eles estão fazendo a pesquisa com alunos migrantes e refugiados, a prática docente com alunos migrantes e refugiados, e eu tive um grande interesse. Você veja lá de Goiás,
mas uma coisa que é do interesse da escola, que a gente vem trabalhando com muita dificuldade e sozinhos, né, de como melhorar essa nossa prática docente com os migrantes e refugiados. Então, eu acho interessante também a gente entrar em contato com Goiás, isso, eu já estou entrando em contato com eles, porque a gente quer fazer esse curso, a gente quer aprender, a gente quer estar junto, porque não importa de onde está a universidade, em que lugar, né? Eu acho que a gente precisa se conectar com todos, com o Brasil e com o mundo, a gente precisa aprender. Então, eu quero só compartilhar essa prática que eu achei interessante e que a gente quer se articular com a Universidade do Amazonas, tanto a estadual quanto a federal. Obrigada. Poxa, legal. Bom, eu acho que você sintetizou tudo. Era esse o espírito da coisa, justamente. A gente se conversar, se entender e se unir. A Annalisa Zorzi disse que a Universidade Federal de Pelotas quer ser parceira nessa rede. Bom, certamente, né? As universidades que estão aqui querem, outras querem também, mas por alguma circunstância não conseguimos conciliar, conjugar no mesmo horário, no mesmo dia. Mas essa é uma de várias tentativas que não vão parar. Claro. Não existe. Certo. Então, temos motivo para ficar animados. Tem gente muito boa, tem experiência acumulada, a gente, como diz um amigo meu, a gente só precisa umas pessoas das outras. O resto tudo se arranja. Né? Esse é o que mais a gente precisa. Então, eu agradeço a todo mundo que pôde estar nessa nossa conversa. Como já foi dito, temos mais uma programação programada e espero que vocês possam participar também e a gente manter comunicação. Tá bom? E vocês mantenham também, todo mundo, muito equilíbrio nessa fase delicada. Com certeza. Tá bom. Um abraço para todo mundo, então. Tchau, um abraço, boa noite. Um abraço. Tchau.